Agora você também pode compartilhar e curtir o nosso conteúdo no Facebook. O endereço é facebook.com/TV Rural. Mande sugestões de matérias e deixe o seu comentário. Se ligue lá! O IMA alerta os produtores rurais para vacinarem seu rebanho uma vez ao ano contra a raiva. A doença é causada por um vírus que ataca o sistema nervoso de animais, como bois, cabritos, porcos, cavalos, ovelhas, gatos e cães. Na maioria das vezes, é pela mordida do morcego hematófago, que se alimentam de sangue que os animais herbívoros são contaminados. A orientação do Instituto é vacinar o rebanho dentro da campanha da febre aftosa. A vacina contra a raiva deve ser feita uma vez ao ano em todo o rebanho, independente de idade. Os fiscais do IMA recomendam imunizar os animais no mesmo período da campanha da febre aftosa. A vacina contra a raiva ela é obrigatória por legislação, porém a campanha contra a raiva ela é permanente. Então a gente não tem o envio de carta, não tem infração, mas a legislação prevê a raiva como uma vacinação obrigatória. E a gente tem orientado aos produtores rurais para fazer essa vacinação, aproveitar o mês de campanha de vacinação contra a febre aftosa e estar imunizando os animais também contra a raiva. Uma das medidas para combater a doença é o controle da população de morcegos hematófagos. Este trabalho é feito na região pelos técnicos do IMA. A raiva animal, né, essa que a gente trabalha com ela é transmitida pelo morcego hematófago. Então, o morcego hematófago ele tem que estar contaminado, né, com o vírus da raiva para poder fazer a transmissão. O morcego ele tem hábito noturno, então ele se alimenta de sangue. Né? Então, nós estamos falando de morcego hematófago, ele alimenta de sangue. Esse morcego ele morde o animal, ele ingere aproximadamente aí 15 ml de sangue, entendeu? Então, é em torno aí de 3 colheres de sopa de sangue que ele se alimenta. E o morcego ele tem uma preferência por animais de grande porte. Então, a nível de campo, ele vai primeiro nos animais que são maiores. Então, são os cavalos, né? São as vacas, né? Os bovinos, os equinos. Depois ele parte para os animais de pequeno porte, como suíno, ovino, né? E tem morcegos também que vai procurar também aves. Então a gente tem essa decrescente, né, a preferência do morcego. Uma vez que o morcego contaminado morde o animal, ele transmite a raiva para o animal. A raiva não tem cura. Então a prevenção é a vacinação. As partes do corpo mais atacadas pelos morcegos são a tábua do pescoço, lombo e a garupa. Os animais doentes isolam-se dos outros e apresentam vários sintomas da doença. A gente tem orientado aqui, a primeira coisa e que é mais importante são sintomas neurológicos, né? Então, o animal vai estar com andar cambaleante, vai estar com excesso de salivação, ele vai paralisar os membros posteriores. É um animal que vai ficar prostrado, pode dar também sintomas de agressividade, entendeu? Então, o produtor, quando ele conhece bem o animal, quando fica com sintoma neurológico. Então, quando o produtor verifica uma situação dessa, ele não pode manipular um animal. Então, é muito importante. Nós já tivemos diversos casos, né, de ter que encaminhar produtores e tratadores para o hospital porque manipularam um animal e depois constatou-se a raiva. Então que ela pode contaminar o produtor. Pode contaminar o produtor e se não tiver um atendimento emergencial, leva à morte. A raiva não tem cura. Então o produtor tem que ficar atento ao sintoma, procurar um médico veterinário ou um técnico, uma pessoa especializada para identificar realmente se está com raiva ou não e evitar manipular esse animal. O preço da vacina é muito baixo se comparado ao do animal contaminado, que no caso deve ser sacrificado. A prevenção ainda é a melhor medida no combate à doença. Primeiro, a prevenção é a vacinação. Então o produtor tem que ter o hábito de estar vacinando contra a raiva. É uma vacina muito barata, é uma vacina que não deixa reação. Então o produtor tem que vacinar bovino, equino, ovino, entendeu? Os animais da propriedade. A prevenção é a vacinação. Uma outra medida de prevenir a raiva
que a gente tem feito é a captura de morcego hematófago. Então a gente faz o controle das populações de morcego hematófago. Mas a gente precisa de um apoio do produtor para estar identificando os abrigos e estar comunicando com o IMA os abrigos para a gente fazer a captura. Então nós vamos abaixar a população de morcegos, nós vamos às vezes reduzir ela a zero, mas nós dependemos de um produtor identificar. Por exemplo, um bueiro, uma furna, uma casa abandonada, um forno de carvão desativado, às vezes uma cisterna. Por quê? O morcego ele tem a preferência de locais úmidos e escuros. Então a gente vai identificar no abrigo realmente quais são os morcegos que são hematófagos. Os morcegos que se alimentam de frutas, insetos, eles são soltos na natureza, a gente não captura eles. E a gente vai tratar com uma pasta, chama pasta vampiricida. O IMA é o laboratório do IMA que faz a fabricação dessa pasta. E um morcego tratado, ele elimina aproximadamente 20. Então, assim, é muito importante a gente estar abaixando a população de hematófago. Então, imagina se a gente tratar um morcego, ele volta para a colônia, e como ele tem um hábito de ficar lambendo um ao outro, né, tem muita promiscuidade na colônia, ele vai acabar matando os outros morcegos. Então, a captura é muito importante e a gente conta com a colaboração dos produtores para estar fazendo essa comunicação ao IMA do abrigo. Em Itaúna foi registrado este ano a morte de cavalos e vacas por raiva. A Vigilância em Saúde calcula que 20 animais morreram em função da doença. 2 casos já foram confirmados nos últimos 30 dias. Foi registrado em Itaúna, a gente já passou, né, o próprio IMA de Itaúna já passou as orientações, ajudou no atendimento lá. Foi um foco grande, né, morreram muitos animais. É importante também que o produtor, ele às vezes ele sabe identificar, às vezes até um abrigo que tem hematófago, porque é um cheiro muito forte, é um cheiro de amônia, sabe? Que as fezes ficam igual uma borra de café. Então, às vezes o produtor entra na casa, a casa abandonada, ele vai ver já os vestígios do hematófago. A parede fica suja de sangue. O morcego é um morcego que ele não pendura de cabeça para baixo, ele fica geralmente na parede. Então, alguns produtores têm condição de identificar esse morcego. E a gente também precisa dessa comunicação assim, para fazer um agendamento aqui no IMA, tanto no IMA de Pará de Minas quanto no IMA de Itaúna, no IMA que atende a propriedade na região, né? Então é muito importante estar procurando o IMA para essa situação. E o TV Rural de hoje termina aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações. Um grande abraço e até lá!